Bom dia, sétimo ano. Opa, tudo bom com vocês? Bom, a atividade da aula passada, eu pedi para vocês gravarem um vídeo de uma corrida de 100 metros, né? Quero agradecer e parabenizar quem cumpriu a tarefa. Vocês vão ser pontuados por isso. Hoje nós vamos ver, a gente já passou um pouco por esse assunto, mas nós vamos adentrar mais um pouco nessa temática aí, que é o esporte de marca, o atletismo ainda, só que falando agora de salto em distância e salto triplo, que a gente deu uma pincelada na aula passada. Então, a história do salto em distância ela é simples. A história nos diz que a ambição de saltar o maior comprimento possível é certamente tão velha quanto a própria história do atletismo. O salto foi tratado sobre várias formas desde a antiguidade. Na Grécia, a impulsão se dava a partir de uma espécie de marca, bater de pedras sobre o solo plano, escuma, ou com a ajuda de pessoas halteres. Estes pesavam entre 2,5 kg a 5 kg e ajudavam especialmente os particulares do pentatlo da época a abater os melhores resultados no solo em distância. Procurando novas ideias para aperfeiçoamento da técnica do salto, em 1886, foi introduzido a tábua de impulsão, cuja utilização ainda hoje é discutida, tendo já sido fatídica para muitos atletas. Por exemplo, nos Jogos de 1952, havia apenas um grande favorito, o negro-americano chamado George Brown, que até então fizera 41 competições sem nunca ter sido derrotado. Então, esse salto, ele é muito antigo, né? E na Grécia se dava a partir de uma marca, né? A impulsão. Marcava e dava a impulsão dessa marca de pedras e no solo plano. E também esse pesava 5,5 kg, no caso os halteres, e ajudavam especialmente, particularmente no pentatlo da época. Então, assim, o pentatlo dessa época aí, obviamente, é diferente da de hoje, né? Que é aquela junção de 5 provas, que depois eu vou passar para vocês. E aí surgiu a necessidade deles aperfeiçoar a técnica do salto, né? Aí, em 1886, eles introduziram a tábua de impulsão, que eu vou mostrar também para vocês no vídeo, né? E aí, essa discussão sobre poder ou não a tábua de impulsão, ela já é debatida há muito tempo e porque subentende-se que favorece alguns, enfim, tanto é que esse George Brown aí, né, fizeram 41 competições sem nunca ter sido derrotado. 3 vezes caiu próximo da marca dos 8 metros, no caso Jorge, e por 3 vezes o árbitro ergueu a bandeira vermelha por ter pisado além da tábua de impulsão, por ter sido retirada da caixa de areia, onde permanecia deitado, imóvel. Tamanho foi seu desconsolo. Nesta oportunidade, a medalha de ouro foi ganha com a marca de 7,57 metros. Porém, retirar a tábua de impulsão para o salto em distância seria o mesmo que retirar o estímulo e a expectativa, que é a mesma causa. Então, o que aconteceu? Tem essa tábua de impulsão, beleza? E aí esse cara, o Jorge, ele foi campeão inúmeras vezes, nunca tinha perdido para ninguém. O que aconteceu? Por conta dessa tábua, ele foi prejudicado e acabou perdendo. E aí outra pessoa ficou com o recorde. E aí, ele, por ser uma pessoa importante, né, questionou o uso dessa tábua. Só que aí, eles não tiraram por essa questão aí do estímulo e a expectativa que ela causa, que essa tábua causa.
Foi desta forma que na cidade do México, durante as Olimpíadas de 1968, que o americano Bob Beamon saltou a fantástica distância de 8,90 metros, um recorde mundial dificílimo de ser superado. O salto em distância é subdividido em dois eventos em separado: salto em distância parado e a corrida com salto em distância. A corrida do salto em distância requer uma prática mais avançada do que o salto propriamente dito. O salto à distância é uma prática que combina velocidade e salto e pode ser muito divertida, além do impulso, né? Precisa muito de impulso aqui. O ensino da prática é dividido de acordo com os seguintes componentes: aproximação, decolagem e o voo, estilo, etapa ou pendular. Observação: o voo também inclui o pouso. Salto em distância parado. Salto em distância fixo não inclui a decolagem antecipada por corrida. No caso, a diferença aí, pessoal, é que no salto em distância, no primeiro, né, tem a corrida e no outro não tem. Agora, o salto triplo. O salto triplo, pessoal, ele segue a mesma linha do salto em distância, mas o pulo final deve acontecer após uma série de duas passadas mais largas, que servem para dar impulsão ao atleta. Vence quem saltar o mais longe possível. Então, já no salto triplo, ele tem que dar, acho que se eu não me engano, duas passadas mais largas para poder cair lá na caixa de areia. Esse salto utiliza as mesmas regras no salto em distância, com exceção de que a tábua e a linha limite do salto ficam no mínimo a 11 metros da caixa de areia. Então, tem só essa observação aqui. Para o salto, é utilizada uma técnica onde o atleta deve cumprir 3 etapas sucessivas. O primeiro salto, antes da linha limite, para cair sobre o mesmo pé do impulso. Um segundo salto, caindo sobre o outro pé. E, finalmente, o terceiro salto, que lhe permite cair com os 2 pés na caixa de areia. Deve executar este salto final com toda a força para projetar-se para a caixa de areia, com a maior distância possível. Agora eu vou mostrar o salto triplo. Salto triplo. Os saltos dos atletas é sorteada. Assim como no salto em distância, o atleta faz 3 tentativas e lhe é computado o melhor dos 3. Quando houver mais de 8 competidores, cada um terá o direito a 3 tentativas, e os 8 competidores com os menores resultados da prova terão direito a mais 3 tentativas, sendo que, no caso do empate em oitavo, nos 3 primeiros saltos, todos os competidores terão também direito a mais 3 tentativas. Certo? Então, aqui são as regras, né, do salto triplo. O primeiro salto deve ser dado de forma que o competidor corra com o mesmo pé com que foi dada a impulsão. No segundo, ele deve cair com o outro pé. A partir daí, o outro é completado. Então, veja aí que até com que pé ele vai iniciar a corrida é uma regra. É considerado falho o salto em que o competidor, enquanto estiver saltando, tocar o solo com a perna inativa. Aplicam-se aos saltos triplos todas as demais disposições sobre as faltas previstas para o salto em distância. A pista deve ter uma largura mínima de 1,22 metros e seu comprimento é medido devendo ter no mínimo 40 metros. Bom, pessoal, espero que não tenha tido nenhuma dúvida. São 2 modalidades que dariam para a gente executar lá na escola, mas, né, o que a gente pode fazer? Não tem. Depois eu vou passar uma atividade prática para vocês fazerem aí mesmo sobre essas 2 modalidades. Para hoje nós temos 4 questõezinhas que vocês vão copiar, responder e mandar no grupo. Viu? Sem mais, pessoal, era isso. Qualquer dúvida manda lá no PV ou no grupo da sala. Um abraço, fiquem com Deus.